ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! Você vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Quinto. E eu sou o Danilo Corsi. No episódio de hoje eu vou contar para vocês como em 1890 surgiu uma colônia italiana anarquista no Paraná, a colônia Cecília, que praticava o coletivismo, o amor livre, o socialismo e também era extremamente avançada para a sua época, como você pode imaginar. Também vou contar por que ela não deu certo e como alguns sobrenomes conhecidos do Paraná até hoje fizeram parte desse experimento. Mas antes, o que o nosso patrocinador amado Salve Salve mandou pra gente hoje, Danilo? O vinho de hoje é o Finca La Colônia Malbec 2017, um tinto argentino da vinícola Norton feito, como o nome diz, com a uva Malbec, um clássico dos hermanos. É um vinho fácil de beber e também é bom para presentear e está na faixa dos R$70 lá no drinco.com.br. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Bem, para começar a contar a história da colônia Cecília, a gente tem que contar um pouco da história do homem que a inventou, Giovanni Rossi. Rossi nasceu em Pisa, na Itália, em 1856. Grande cidade, adoro Pisa. Você adora Pisa, né? Onde tem a Torre D. Ele era de uma família de profissionais liberais bem ajeitado, de grana. Quando todos esperavam que Giovanni fosse para a faculdade e virasse advogado como pai ou médico, como era a tradição na família materna, ele foi estudar agronomia e veterinária. Na faculdade, ele entrou em contato com o socialismo, o anarquismo e outras balbúrdias. E já ali, ele se filiou à Internacional, com 18 anos. E assim começa a maior obsessão da vida de Giovanni Rossi, que era criar espaços para uma vida realmente comunitária. Você fazia balbúrdia na faculdade, Danilo? Não, eu trabalhava, não dava tempo de fazer balbúrdia. Ah, entendi. Então você não se filiou à Internacional, nem descobriu o anarquismo e o comunismo. Não, mas eu já era. Tá bom. Bem, o Giovanni ele continuou estudando e escrevendo, e no período entre 1876 e 1891, sob o pseudônimo de Cardias, já que o comunismo era ilegal na Itália de então, ele publica 5 livros. Todos esses livros se chamam Unicomuni Socialisti, uma comuna socialista, mas é tipo 1, 2, volume 1, e aí tem especificidade, sabe, sobre a terra. E são meio uma série ficcional de uma visão imaginada da vida comunal. A personagem principal da série se chama Cecília e dará o nome à colônia no Brasil. Ele era marxista? Ele era anarquista, mas gostava do socialismo como modelo de Como todos os financeiro, italianos né? nessa época que vieram para o Brasil, tinha muito anarquista. Tinha muito anarquista, sim. Na verdade, assim, esses livros eles eram livros ficcionais, mas eram meio como se fosse ele imaginando o que seria a colônia, sabe? Então é tudo ele meio prevendo e já se antecipando, assim, esses são os livros. Muitos desses italianos comunistas e anarquistas aí depois foram parar lá no Inferno Verde, né? A gente tem um episódio sobre isso. Verdade, a gente tem um outro episódio que vocês podem ouvir que tem bastante a ver com essa história. Enfim, mas antes de ir para o Brasil, o Rossi criou um primeiro experimento em Cremona, na Itália, a Association Agricole Cooperative della Cittadella. Eu não sei, porque está tudo em várias línguas diferentes o nome, então eu não sei como fala. Association Agricole Cooperative della Cittadella. A questão é que a Cittadella, por mais de sucesso que fosse, era em termos de produção. Assim, ela era muito, muito efetiva em termos de produção. Mas ela não era a experiência que o Rossi queria. Pois em Cremona as pessoas coletivizaram o trabalho, mas continuavam tendo sua vida privada, né? Ele queria todo mundo no bunda lelê. Ele queria que toda a vida fosse coletiva, não só a produção. Ele queria que as casas fossem coletivas, sabe? Que as pessoas vivessem no mesmo lugar. Assim, ele abandonou a experiência lá em 1887, 88, não se sabe ao certo, para pesquisar e criar algo mais de substância, assim, realmente a colônia anarquista, coletivista total, assim. Depois disso, ele começou a ouvir com mais atenção as propagandas do Brasil, que o Brasil estava fazendo na Itália para colonizar, né, chamando os italianos. O projeto de embranquecer o Brasil. Sim, o projeto de embranquecer o Brasil, e assim, a Itália estava num momento ruim financeiramente, então ouvir de uma terra que era praticamente de graça, né, e já tinha muita gente indo,
E ele também ouve relatos de quanto era fácil se estabelecer, assim, quanto as pessoas davam terra, né? Assim, com mais 5 idealistas, ele decide ir para o Brasil e se estabelecer numa colônia no Rio Grande do Sul. Mas aqui vale uma coisa, antes ele achava que era melhor ir para o Uruguai do que para o Brasil. Aí depois ele desiste do Uruguai e resolve ir para o Brasil. Aí ele decide ir para o Rio Grande do Sul, tá? Que é do lado do Uruguai também, né? Essa ida para o Brasil foi muito criticada pelos anarquistas italianos. Eles viam isso como uma deserção. O certo era ficar e lutar para mudar o sistema, que estava ruim. Eles têm razão. Até o famoso anarquista Malatesta falou da experiência, que eu vou abrir aspas aqui para o Malatesta. É engraçado que Malatesta em italiano significa cabeça ruim. Malatesta falando: o dever dos revolucionários é o de fazer todo o esforço para fazer compreender aos miseráveis que a miséria existe lá como aqui, e que o remédio, se querem, podem encontrá-lo ficando onde estão e rebelando-se contra o governo e contra os patrões, para tomar de volta aquilo que eles mesmos produziram. Aí, ao ser chamado de desertor, no entanto, Rossi, né, nosso personagem, replica, que eu vou abrir aspas: essa acusação não tem fundamento, uma vez que não pertenço a nenhum exército, não reconhecendo nem chefe nem discípulo, os que escolheram a experiência comunitária não podem ser considerados desertores. Ele também tem razão nisso, os dois têm razão. Eu acho que os dois têm razão. Um fala, tipo, você tem que fazer aquilo, tá? O outro fala, porque você é um desertor. O outro fala, bem, se eu não reconheço liderança, estou desertando de quê? Eu vou para onde eu quiser porque eu sou um homem livre, né? E aí essa foi a treta que o Malatesta teve. Mas o Malatesta, ele ficou seguindo essa experiência de longe. Isso é uma coisa legal, assim, de falar. Os anarquistas, tanto na Itália quanto na França, eles ficaram meio acompanhando a experiência, sabe? Meio, tipo... Pra ver se ia funcionar. Com bastante interesse, pra ver se ia funcionar. Era uma experiência mesmo, assim. Mas no Brasil, nada funciona. Bem, como eu tinha dito, eles tinham planejado ir para o Brasil e ficar no Rio Grande do Sul. A questão é que o povo passou tão mal no barco que quando parou no Paraná, todo mundo desceu e decidiu que tá bom aqui, vamos tentar achar terra por aqui mesmo. Eles conseguiram se estabelecer em Palmeiras, 100 quilômetros de Curitiba, e criaram lá sua colônia. Vale aqui dizer também que tem uma lendarada que Dom Pedro estava envolvido com o estabelecimento da colônia e que ele deu a terra para a galera. Nada disso é verdade, tá? Fake news. Eles compraram a terra, mas eles compraram naquele esquema de 5 anos, um valor super baixo, então, tipo, eles compraram. Bem, mas chegando lá na colônia, os problemas realmente começaram. Que o socialismo utópico tem esse nome por alguma razão, né? Utópico. Primeiro era a região, que era cercada por propriedades e colônias polonesas, que não estavam muito a fim de dividir espaço com os italianos loucos e experimentais. Super católicos, né, os poloneses. O italiano também. Mas esses não, porque eles eram anarquistas, eles eram ateus. Mas na história sempre passam por cima da Polônia, então eles não devem ter tido problema. Tiveram grandes problemas. A segunda grande dificuldade é que a maioria das pessoas que se juntou à colônia nesse começo era de vida da cidade, assim, era, né, citadino. E não sabia plantar, não sabia colher, não sabia nada. A terceira grande dificuldade era a falta de mulheres, porque proporcionalmente a quantidade de homens era gigantesca, assim, não tinha mulheres. Na verdade, no começo só tinha uma mulher. E todas as mulheres que chegavam já chegavam casadas. E a última grande dificuldade era conseguir ferramentas e sementes. Porque não é que, tipo, o interior do Paraná em 1890, tipo, tinha uma abundância de ferramentas, sabe? Ainda assim, com todas essas dificuldades, o primeiro ano foi positivo para a colônia. Rossi foi à Itália e conseguiu trazer mais alguns colonos para ajudarem. Uma curiosidade é que uma das famílias que chegou nessa época eram os Gattais, avós de Zélia Gattai e seus 5 filhos. Zélia seria a futura esposa do senhor Jorge Amado e autora do livro Anarquistas Graças a Deus, baseado nessa experiência. Um pouco, muito, né? Não todo, mas baseado na vida do avô e nessa experiência de anarquismo. Todos se ajudavam naquele momento e eles conseguiam produzir alimentos para todos. Vale ressaltar que alguns dos membros não trabalhavam diretamente na terra, mas trabalhavam para o governo brasileiro, em especial nas estradas de ferro, e traziam o salário da caixa, para a caixa comum da colônia para ajudar a comprar mantimentos e sementes nesse começo, né?
Assim eles tinham algum dinheiro e conseguiam comprar algum equipamento e tinham um pouco mais de liberdade para comprar suprimentos, porque eles não conseguiam produzir tudo para todo mundo já no primeiro 6 meses, né? Tipo... Sim, tem um monte de gente e eles estão produzindo, leva tempo. E eles têm que construir as casas, eles têm que construir os currais, assim, eles têm que construir muita coisa ainda nesse meio de caminho, né? Uma experiência igual do maluco lá, o guru indiano que foi para os Estados Unidos lá, né? Construir a colônia. Mais ou menos. Bem, um dos moradores dessa época, ele descreveu positivamente a experiência. Eu vou abrir aspas para ele. Vocês não podem acreditar o quanto é boa a nossa situação, que vai melhorando sempre mais. Além do mais, temos uma água excelente. Enfim, tudo é melhor do que o Dr. Rossi nos havia descrito. Quanto aos animais selvagens, nós ainda não vimos nenhum, exceto um pequeno macaco, que foi morto por um dos nossos companheiros. Por ora, os nossos alimentos são arroz, feijão, polenta, porco, carne de vaca, salame, café, leite e tudo em grande abundância. O pão é pouco, porque é preciso comprá-lo. Mas assim que nós encontrarmos o material e a cal para fazer um forno, então deixaremos de comer polenta e passaremos ao pão. Também é isso, né? Tipo, eles tinham que achar material para fazer o forno. Sim, mas estavam bem, aparentemente. Se isso condiz com a realidade, não estava mal, não. Isso foi uma carta que um deles escreveu na época que o Rossi estava na Itália, inclusive. Então, tipo, buscando mais gente. Então, disse que estava assim. Nessa época, a colônia estava com mais ou menos 80 pessoas, e indo bem. O problema é que Giovanni resolveu que a colônia devia crescer mais. Devia trazer mais gente para aumentar a mão de obra, né? Por isso, ele foi até a Itália. Se os primeiros colonos deles que chegaram eram intelectuais citadinos, essa nova leva era de lavradores. Aí a bicho pegou, porque o lavrador é bom em produzir. E ele criou uma rivalidade entre a galera ideológica, né, e os produtores. Os produtores, né, que são esses lavradores, por outro lado, eles começaram a ver que não tinha vantagem em dividir toda a sua produção com a galera dos que intelectuais. E eles queriam, na verdade, um pedaço de terra. E eles queriam, tipo, propriedade privada. Ou seja, rolou muita treta, sabe? Tipo, por mais que tenha melhorado a fazenda por causa da chegada dessa galera que sabia o que estava fazendo... Por outro lado, essa galera não era, tipo, intelectualizada e não tinha um sonho de anarquismo, sabe? Sim, então, vivendo a vida ali, né? Então eles começaram a falar, pô, eu tô produzindo pra caceta, todo mundo come, eu não tô enriquecendo, sabe? Então eu quero enriquecer. E foi meio essa treta. Somando essas tretas, veio a miséria, já que a colônia cresceu muito rapidamente e chegou a 250 membros. E aí já não conseguia alimentar todo mundo, porque, né, tipo, alimentar 5 bocas é uma coisa, 80 bocas é uma coisa, 250, você não tá preparado, assim. Tanto é que falaram que quando chegou a 250, tipo, a galera dormia todos nos mesmos 3 barracões, sabe? Tipo, era... doenças, né? Era um em cima do outro. A galera começou a passar mal de fome, começou a brigar. E assim, muitas famílias vão embora da colônia, assim, quase todas as famílias estruturadas vão embora e a colônia fica praticamente abandonada depois desse pico. Mas graças a alguns jovens desses, né, os caras mais que acreditavam mesmo, ela renasce novamente e começa seu processo de reocupação. Agora com 20 ou 30 pessoas, quase todos jovens, homens e algumas poucas das famílias originais. Aí começa a chegar novamente famílias, em especiais alguns agricultores de Parma, na Itália. Essas famílias, elas meio que colocam ordem na casa, elas derrubam mesmo floresta, abrem campo para leguminosa, elas criam os currais dos animais. E, ao mesmo tempo, essas famílias também não queriam ser socialistas, elas queriam um pedaço de terra. Basicamente vinham pra cá pra fazer a vida, né? Assim, não tava interessado em nenhum tipo de experimento. Basicamente assim, eles tinham o primeiro núcleo duro, que eram esses intelectuais, mas era muito pouca gente. Aí toda vez que eles chamavam famílias, as famílias chegavam e gostavam da ideia, só que quando elas viam que começava a produzir, na verdade elas percebiam que na verdade o que elas queriam era terra, não queriam participar de um experimento anarquista, entendeu? Sim. E aí isso foi acontecendo de ir e vindo e tal, e acaba ficando com uma média de 50 pessoas só na colônia, todo esse ano de 1891 e até 1892. Em 1892, no entanto, a primeira experiência de amor livre, ou casamento poliândrico, começa. Que aí, tipo, também era uma coisa que o Rossi queria. Aníbale e sua mulher Adele se unem a Rossi. Aníbale quase morre de ciúmes, mas continua firme para atender os desejos de Adele. Na verdade, assim... Ela que queria. Ela tinha conhecido o Rossi antes, numa palestra. E aí ele chamou ela para ir morar na colônia. Aí ela convenceu o marido para ir morar na colônia. Quando eles chegaram lá, ela falou, eu quero a experiência do amor livre com o Rossi e você. E aí o Aníbal falou, ok, beleza, vamos lá. E eles vivem por um tempo nessa relação, mas aí chegou um 4º membro, um moço da Bretanha. E aí o Aníbal, ele meio não segura a onda, ele vira alcoólatra, tipo...
Coisa meio caga, sabe? Sim, o cara não estava preparado para a experiência. Esse moço, ele é o pai do primeiro filho de Adele, que no fim, ela termina, o cara vai embora, esse cara da Bretanha, o Aníbal, ele fica bêbado e quase morre, e ela fica num casamento monogâmico com o Ross e cria uma família com ele, com 2 filhas. Mas essa coisa do ciúme, das mesquinharias da galera, sabe? Tipo, das mães que separavam sempre o melhor pedaço pro filho, da vontade de melhorar só a própria situação e não viver coletivamente, faz com que o Ross escreva um texto inteiro contra a família. Eu vou ler um pedaço porque eu achei bem engraçado. Quer ouvir? Manda bala. Eu estou de tal forma convencida que a família é o maior foco de imoralidade, de maldade, de burrice, que, se me fosse dada a possibilidade de destruir, por escolha minha, um dos grandes flagelos humanos, a religião ou os gafanhotos, a propriedade privada ou a cólera, a guerra ou os mosquitos, o governo ou o granizo, os parlamentos ou as feridas, a pátria ou a malária, sem hesitar, eu escolheria a família. Poderoso. Você também escolheria destruir a família? Não, tem outras coisas aí que ele citou que são mais interessantes do que necessariamente a família, mas dada a experiência que ele estava vivendo, eu acredito que faz sentido. Mas e se fosse uma família específica, por exemplo? Tem várias que merecem ser destruídas, mas enfim. Se fosse uma família com B, por exemplo. Pois é, essa aí. Você preferia destruir a malária ou a família? Sempre a família, nesse caso, né? Entendi, sempre a família. Bem, na verdade é isso, assim, tava rolando muita mesquinharia, sabe? O núcleo familiar, ele era mais... E para todo mundo, no final das contas. Como a gente cresce, né, acreditando, assim, o núcleo familiar é o mais importante. Assim. Sim. Então... É a base da civilização ocidental. Por isso que o Ross também acreditava nesses casamentos poliândricos, na verdade, tipo, no amor livre das mulheres da colônia, porque ele acreditava que se os caras não soubessem quem era filho de quem, tipo, não ia ter problema. Bem, a questão é que, na verdade, existiam muito poucas mulheres disponíveis na colônia, o que criava esse celibato forçado e também muita treta. Dizem que uma vez contrataram uma prostituta para residente, e aí tinha a prostituta da colônia, entendeu? Uma das moças da colônia resolveu que ela ia dar para todo mundo, mas ela pediu uns presentes, sabe? Começou a basicamente se prostituir, assim. Sim. E o amor livre, então, não era bem amor e nem tão livre assim, sabe? A galera falava que era mais promiscuidade mesmo, porque a galera estava desesperada. Faltava gente e convicção para o amor livre. O que tinha era o horror dos poloneses, para o horror dos poloneses ao redor, muita promiscuidade e nos intervalos, celibato pesado. Que citação. É que, na verdade, o problema é o seguinte, é que parece que o governo brasileiro não dava visto, eu acho, para mulheres que estavam imigrando sozinhas, sabe? Sim. Elas precisavam migrar como casadas. E aí, quando imigrava como casada, não adiantava chegar na colônia, era mais um núcleo familiar. Tem que casar com interesses, assim, né? Chegando lá no Brasil separado. Assim, com a miséria, a falta de sexo, as brigas, as mesquinharias, a colônia foi indo aos trancos e barrancos até 1893, quando estourou a Revolução Federalista no sul do Brasil. Eu não vou explicar a Revolução aqui, mas a questão é que a colônia sofre com os ataques e depois com o esvaziamento de membros que se juntam aos revolucionários. Rossi fala que não estava de um lado nem de outro da Revolução, mas é claro que ele ajudou um batalhão de maragatos, os separatistas, que perderam no final e ele acabou sendo um pouco perseguido. Em 1894, 3 famílias compram o que restou da colônia, colocando fim ao projeto. São elas os Artuses e a Gotani de Parma e o Mezzadri de Cremona. Essas famílias conseguem tirar seu sustento e até fazer uma pequena fortuna das fazendas. Diz que os Agotanias ficaram bem ricos na região, assim. O Ross, ele sai da colônia e ainda passa alguns anos entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, trabalhando como agrônomo e veterinário, mas sem grandes repercussões políticas. Em 1907, ele, Adele e a filha deles, Abby, embarcam para a Itália. A outra filha do casal havia falecido aos 14 meses, deixando o Rossi desconsolado. Mas essa Abby aí era filha do Bretão? Não, a que morreu era a filha do Bretão, a Pierina. Na Itália, ele trabalha como professor e veterinário, advoga em favor das cooperativas e da liberdade feminina, mas não com a mesma força de antes. Daí chega a Segunda Guerra e tal, a Primeira Guerra, ele passa pela Primeira Guerra, e aí, aos pés durante a Segunda Guerra, ele morre em 1943, aos 87 anos. Durou, velho? Durou bastante. Bem, da colônia Cecília, hoje sobrou muito pouco. Pelo que eu vi, é uma casa, uma placa comemorativa no local onde era a colônia.
Também tem uma confeitaria, Colônia Cecília, no Mercado Municipal de Curitiba, e o Empório, o Anarco, ambos de descendentes dessa galera. Outra curiosidade é que 2 famílias conhecidas dos curitibanos estiveram presentes na colônia. A Cine, do refrigerante, que a gente chama de gasosa Cine, e a Todeschini, dos biscoitos, que eu passava na frente da fábrica da Todeschini todo dia antes de ir para a escola quando eu era criança. De socialista a grandes empresários. Viraram grandes empresários. E, aliás, o avô da Zélia Gattai, que saiu da colônia, ele se envolveu num assalto em Curitiba, de uma relojaria, e teve que fugir para São Paulo. Perseguido, eles assaltaram uma relojaria. E isso também deu um pouco de má fama para a colônia, porque eles tinham acabado de sair da colônia. E, falaram que os anarquistas, na verdade, eram ladrões. Sabe? Mas o que você achou dessa experiência da colônia anarquista em Curitiba? Em Curitiba não, né? No Paraná. Uma bagunça, né? Os caras chegaram com uma proposta, mas não estavam nem um pouco preparados, né? Eles estavam zero preparados. Eles foram assim, a gente vamos lá e vamos ver o que acontece, assim. Foi bem isso, assim. Não dá pra dizer direito que foi uma experiência, assim, né? Era um toca-o-barco, né? O Rossi fala, depois que durante 2 anos, o primeiro ano ele funcionou bem, e depois, quando eles começaram a querer crescer, eles cresceram da forma errada, sabe? Mas eu acho que eles estavam despreparados, assim. Eu acho que, depois de um tempo, eles começaram a falar para as famílias que vinham para trazerem as ferramentas, sabe? Para arar o campo e tal, porque os caras não tinham ferramenta, eles não tinham nada, assim. Não, tudo bem, isso daí dá um jeito, porque eles estavam saindo da Itália, indo pro Brasil, não dá para levar ferramenta, né, assim, mas... Diz que muitos colonos saíram da Itália com ferramentas e sementes. Não, acredito, mas assim, isso não esse não seria o ponto. O ponto é que, assim, eles não sabiam exatamente o que fazer, não pensaram no crescimento, como ia ser, não pensaram nessa mudança de país e... Você misturar quem sabe trabalhar e vai trabalhar mais, e o outro que trabalha menos, enfim, não foi pensado, né? Não foi nem um pouco pensado. Foi mal organizada a parada, assim. E o fato de eles terem trazido os lavradores, assim, era bom, mas era ruim ao mesmo tempo, né? Porque os caras, eles estavam muito à frente em termos de conhecimento, e aí eles conseguiam produzir muito mais, e isso criava, um desnível na colônia, né? Não, mas isso não é um problema. O problema era saber como cooptar esses caras para eles não ficarem com a sensação de que trabalhavam mais que os outros e, por que eu tenho que dividir tudo com esses inúteis? Tiveram alguns roubos também, né? Porque na caixa coletiva eles deixavam tudo dentro de uma lata, todo o dinheiro da colônia inteira, assim. Então algumas famílias saíram e levaram tudo, assim, sabe? Rolou uns... Foi meio gonzo, assim. Foi, total. Mas é engraçado pensar nisso, né? Porque é 1890... Mas era a época que estava florescendo, né? Essas experiências anarquistas. Mas quando você pensa numa colônia como essa, você pensa na década de 60, né? Nos hippies, assim. Você pensa, vamos fazer uma colônia anarquista com amor livre. Parece uma coisa do século XX, assim. Sim, mas tem muita coisa que o século XX foi beber nesses caras aí, né? Sim, mas é impressionante, assim. Você conhecia essa história antes? Não, nunca tinha ouvido falar dessa história. Então. Eu também não. Aliás, eu tenho que agradecer a Daniela Benetti, que ela que me mandou a indicação dessa história. Que já participou de dois episódios. A Morte Decidida dos Dados, sobre o crime em Ouro Preto, do RPG, e o da Ararinha, da Blue, a história da... Elvis, né? Elvis, que é a história do Rio, né? Daquele filme Rio, a Ararinha Azul, que casou 7 vezes. Enfim, essa foi a história da colônia anarquista do Brasil. Então, assim, só para deixar com vocês um resumo, né? Foi uma ideia legal, só faltou combinar com as mulheres e com os lavradores de Parma, no final das contas, né? Ele se perdeu muito por falta de estrutura e muito nessa coisa de ficar aumentando e diminuindo, assim. Eles tentaram, mas tentaram no jeito totalmente errado. Mas como história, é bem legal. Muito boa. Então, agora a gente vai estar indo para os agradecimentos, né? Agora vamos para os nossos agradecimentos. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolgino d'amor. Camila. Danilo. Como as pessoas fazem para entrar em contato com a gente se elas quiserem? Pode ir no nosso site, o www.muitopior.com.br. Pode também ir no Twitter, no @muitopior. Tem o Facebook, que é meio chato, mas a gente tem a nossa página lá, pode ir lá. Tem também... Pode mandar DM também no Facebook. Também pode. Também dá certo.
Você pode ir no YouTube, também estamos lá, Ao Vivo Muito Pior Podcast, é só procurar que você encontra, você tem todos os episódios lá, não é vídeo, no sentido de vídeo vendo a gente, mas todos os episódios estão lá. E se quiser, pode mandar um e-mail para contato@muitopior.com.br. Algumas pessoas estão escrevendo pra gente, me adicionaram no LinkedIn, adicionaram a gente no Twitter, a gente fica bem feliz, assim, de estar com mais gente em volta. Podem falar com a gente. Se quiserem mandar sugestão, como a Dani mandou, também podem. E é isso aí. Um beijo. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A vida é muito pior. Este programa é um oferecimento de drinco.com.br.